Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos recebendo no nosso programa a doutora Jordana Rezende Falcão, ela que é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E vamos bater um papo aqui sobre banco de horas, o que é e como ele pode ser aplicado. Doutora, que prazer tê-la aqui em nosso programa. Prazer é meu, estou voltando aqui, pela quarta vez, acredito, espero poder voltar mais vezes. Já é da casa, né? Já sou de casa, já. E assim, um tema acho que é de grande relevância, né? Eu acho que todo trabalhador, ele tem esse banco de horas, às vezes visto alguma necessidade, né? Lá do patrão, né? Se possamos assim chamar. E é justo de que ele possa ter essa sei lá, compensação, ou poder ter esse banco de horas para poder ser usado quando ele precisar, né? Mas vamos direto, né? Uma pergunta assim, a maciça, né? O que é esse banco de horas, né? Então, o banco de horas, ele foi implantado, foi uma inovação introduzida pela Lei 9.601 de 98, ou seja, uma lei um pouquinho antiga, né? Ela veio para tentar minimizar os impactos do desemprego, às vezes a empresa não consegue realizar o pagamento daquelas horas extraordinárias realizadas pelo funcionário. Então, o que acontece? Veio a lei e previu agora que o funcionário ele pode compensar essas horas extras, ou seja, eu fico um tempo a mais na minha empresa trabalhando, lembrando que o máximo é 2 horas extraordinárias por dia, e aí posteriormente eu faço essa compensação com a redução da minha jornada de trabalho, ou então eu recebo alguma folga pela empresa. E a CLT, você falou que é uma lei antiga, né? Mas a CLT, ela também aborda esse tema de banco de horas? Sim. Tem a previsão do banco de horas na CLT. Primeiramente, é bom a gente lembrar que a possibilidade da realização de horas extras, ela está ali disposta no artigo 59 da CLT, que prevê que é possível que o funcionário realize no máximo 2 horas extraordinárias por dia. Então, existe essa previsão da hora extra e no parágrafo 2º prevê que a empresa ela vai estar isenta de realizar o acréscimo, porque a hora extra ela gera um acréscimo de no mínimo 50% sobre a hora normal trabalhada. A empresa ela vai estar isenta de realizar esse acréscimo no pagamento do funcionário se ela compensar posteriormente essas horas extras que forem eventualmente realizadas. A reforma trabalhista, ela trouxe alguma mudança sobre esse tema? Trouxe sim, e foi uma mudança bem importante e significativa, porque com a implantação do banco de horas através da Lei 9.601, a previsão que a empresa ou o empregador poderia implantar dentro da sua empresa, o banco de horas era só através de acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, precisaria necessariamente ter a intermediação do sindicato. Agora, com a reforma trabalhista, ela acrescentou o parágrafo 5º na artigo 59, que prevê que também é possível implementar, dentro dali do seu ambiente de trabalho, o banco de horas através de acordo individual, ou seja, o funcionário e o empregador, sem a assistência sindical. Entendi. A pandemia, ela trouxe alguma mudança para melhor, para pior? Para melhor, com certeza, sim. Como a pandemia foi um momento muito difícil, principalmente para as empresas, para manter os funcionários, para manter os cargos, a gente teve a medida provisória 927 de 2020, que ela previa o banco de horas negativos, ou seja, quando a empresa precisou fechar por conta da pandemia, precisou fechar suas portas, o prazo que o funcionário estava ali sem trabalhar, isso converteria em horas para o banco de horas e posteriormente ele compensaria essas horas extras. Lembrando que no máximo 2 horas extras por dia, então criou-se esse banco de horas negativos e também estendeu o prazo para poder compensar as horas de 18 meses. Ou seja, a partir do momento que eu fiz as horas extras, eu teria 18 meses para poder compensá-las. Só que é importante lembrar que essa medida provisória ela caducou, Então, assim, ela não virou lei, então não vale mais, mas foi um ponto muito interessante que trouxe com a pandemia.
Normalmente quando se fala de banco, o pessoal não gosta muito, né? Banco, né? Já associa a instituição financeira, né? Mas não tem nada a ver esse nosso tema aqui com isso, né? Mas já que estamos falando de banco, né? Banco de horas, a gente poderia trazer aí vantagens e desvantagens em instituir aí banco de horas? Uhum. Não, é até interessante a gente poder falar essa questão de banco, né? Parecer que é uma questão financeira, apesar de não ser, mas dá para remeter. Porque aquelas horas extras que você vai acumulando, vai ficando no seu banco igual o dinheiro. E aí quando você precisa, você pega. E é a mesma coisa, é a mesma dinâmica que acontece com o banco de horas. Eu acredito que foi até por isso o nome, né? Mas assim, existem muitas vantagens, não só para a empresa. Para o funcionário também existe. Por exemplo, a empresa, ela vai poder, né, aproveitar mais do potencial do funcionário, né? E sem ter que fazer o pagamento dessas horas extras, porque a gente sabe que às vezes numa situação crítica a empresa não consegue realizar o pagamento das horas extraordinárias realizadas, mas também para o funcionário existem muitos pontos positivos. Por exemplo, eu preciso ir visitar um parente distante e eu tenho aquele banco de horas positivas porque eu fiz horas extras anteriormente, eu consigo pegar essas horas extras que eu tenho no banco de horas e fazer a visita ao meu parente sem ter desconto no meu salário. Vamos na prática aí, como é que funciona isso? Eu sou, sei lá, trabalho numa loja de sanduíche, estou ali na frente, na linha de frente, e porque está com movimento na fila, eu vou ter que exceder ali. Então são no máximo 2 horas. Isso, máximo. Como é que a gente anotaria isso? Aí, todo dia eu estou lá pegando, como é que seria? O interessante é que a empresa possua uma planilha, né, para colocar essas horas extras que estão sendo positivadas, que o funcionário está fazendo, né? E aí, tendo uma planilha ou no próprio sistema de ponto eletrônico, aí seria uma questão mais de organização interna da própria empresa. Cada dia, por exemplo, o funcionário foi lá e fez 1h30, eu anoto na planilha 1h30. Coloco o funcionário para assinar que ele fez 1h30 extra, né, para ter ele gravado documentalmente. E aí, posteriormente, né, o funcionário chega e me fala, eu preciso sair 2 horas mais cedo. Eu vou no banco de horas que fez, né, toda a soma e faço o abatimento. Maravilha. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, tá bom? Dá tempo de você convidar outras pessoas para que eles possam estar assistindo esse programa. Eu acho que ele é interessante para qualquer pessoa, independentemente da posição que ele esteja aí dentro da empresa, tá certo? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje recebendo a doutora Jordana, ela que é especialista aí na área de direito do trabalho. Estamos falando sobre um tema, banco de horas, o que é e como ele pode ser aplicado. Gente, olha só, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, né? Doutor, né? Dr. Flávio Varela Torres. Vai lá também no nosso Instagram, né? Também, doutor.Flávio Varela Torres, tá certo? Nos segue, tem muito conteúdo bom para você poder ter aí na palma da sua mão, né? No celular, às vezes no tablet, para que você possa aprender muito sobre aí os temas de direito e outras coisas mais, tá certo? Doutora, tem pergunta aqui para você, tá? Olha só, a empresa possui um prazo para compensar essas horas extras? Sim, aí a gente vai ter que distinguir 2 situações, né? Como eu havia falado no bloco anterior, o banco de horas ele pode ser implementado por acordo ou convenção coletiva ou então por acordo individual entre o empregador e o funcionário. Quando ele for implementado por acordo ou convenção coletiva, o prazo para compensação é de 12 meses. Ou seja, eu fiz a hora extra, eu tenho 12 meses para compensá-la. Agora, se foi um acordo individual entre a empresa e o funcionário, aí o prazo já reduz pela metade, é de 6 meses. Entendi. Eu estou assistindo esse programa, sou telespectador e quero implementar isso dentro da minha empresa.
Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Então, precisa observar, né, alguns requisitos para poder implementar o banco de horas, mas é uma questão bem simples. Se houver a previsão em convenção coletiva, é só você fazer um acordo ali com o funcionário, conversar com ele, falar, olha, aqui na empresa a gente usa do banco de horas, quando você fizer horas extras, a gente vai colocar, você vai assinar. É importante que seja tudo documentalmente, ou seja, ele fez horas extras, eu documento quantas horas extras ele fez, coloco ele para assinar. Ele compensou as horas extras, eu coloco quantas horas extras foram compensadas e coloco ele para assinar. Mas é de uma forma bem simples, é um acordo mesmo feito entre o empregador e o funcionário. E assim, tem alguns detalhes que devem ser observados para implementar esse sistema de compensação, de jornada. Vamos esmiuçar, né? Deixar isso prontinho para o nosso ouvinte aí, telespectador. Com certeza, assim, o primeiro ponto que eu digo é você verificar junto com o sindicato da categoria. Toda empresa, né, ela segue um sindicato da categoria, então, assim, existe uma convenção coletiva que a empresa ela tem que seguir, é interessante que entre na convenção coletiva ou então entre em contato com o sindicato. Existem algumas convenções coletivas que prevêem que o banco de horas ele só pode ser feito com mediação do sindicato, ainda que a gente tenha esse artigo da CLT. Existem algumas convenções que limitam, né, essa questão do banco de horas ser firmado junto ao sindicato, para o sindicato ter uma maior fiscalização. Então, assim, realmente é muito importante o primeiro passo você checar a sua convenção coletiva. Então vai lá no sindicato da categoria, verifica o que fala sobre o banco de horas, o acordo de compensação. E é importante também, o funcionário ele está muito bem orientado do que é o banco de horas, do que está sendo ali, né, discriminado, o que vai ser pago a ele. Então, assim, todos esses pontos eles são muito importantes a serem observados na implementação do banco de horas. A gente tem banco de horas positivo, né? E tem banco de horas negativo também. Então, essa questão do banco de horas negativas, ele é um pouco polêmico. Por quê? Com a medida provisória, né, que eu falei, a 927, existia a possibilidade do banco de horas negativos, que é, por exemplo, eu preciso fechar a minha empresa num feriado, vou fechar a minha empresa num feriado. Eu vou deixar aquele saldo negativo das horas que ele não trabalhou no feriado e posteriormente ele vai ter que me pagar essas horas que ele não fez. Como a medida provisória ela caiu, né, ela não está mais em vigor, não existe nenhuma previsão na legislação sobre o banco de horas negativos. O que existe é que o funcionário ele pode compensar aquelas horas que ele excedeu. Então, o que a gente tem de previsão é o banco de horas positivos. Mas, igual eu falei, é muito importante a gente checar a convenção coletiva, porque com as medidas provisórias, o próprio sindicato, quando foi fazer a convenção coletiva, ele colocou lá a previsão do banco de horas negativos. Então, se o sindicato da categoria prevê que é possível fazer o banco de horas negativos, é ok. Agora, se não prevê, não tenha nada na legislação que vá te dar uma segurança jurídica para isso. Aí vem aquela pergunta, né? Eu estou lá, geri meu banco de horas, não usufruí do meu banco de horas. E vem o patrão, né, abençoado, e me demite. Eu perdi meu banco de horas? Como é que fica isso? Não. O funcionário ele não perde, em caso de rescisão ele não perde o banco de horas, nem se ele for mandado embora, nem se ele pedir demissão, ele vai perder, né, aquelas horas extraordinárias que ele realizou. O que vai acontecer é que, como no convencional, o empregador vai ter que realizar o pagamento da hora extra, né? Que é no mínimo de 50%, de acréscimo de 50% sobre a hora normal. Então, assim, você não perde o que você tem no banco de horas que você não compensou. Você vai receber por elas de acordo com o artigo 59. Agora, outra questão importante também da rescisão é se o meu saldo estiver negativo do banco de horas. Se existe a previsão na convenção coletiva, a empresa implanta o banco de horas negativos e eu estou com o banco de horas negativos. Não tem como fazer o desconto. A jurisprudência é uníssona no sentido de falar que não é possível fazer esse desconto porque não existe previsão legal. Interessante. Gente, estamos chegando aqui ao final de mais um programa, né? Um programa aí maravilhoso. Doutora, muito obrigado por você ter aceitado mais uma vez esse convite de estar aqui conosco, tirando todas as dúvidas aí na área de direito do trabalho, hoje com um tema aí bem legal, né? Bem dinâmico.
Sim. Não, é um tema muito importante, né? Acredito que muito funcionário nem tem a ciência da questão do banco de horas, mas eu agradeço por ter vindo aqui, poder falar sobre isso. E venha mais vezes, tá bom? Voltarei, tá certo. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. E nas redes sociais, né, nos siga e dê sugestão de temas, né? Às vezes algum tema que você queira que a gente fale aqui, vai lá, vai no nosso privado, sugira, tá bom? E todos os nossos programas, né, eles ficam lá no histórico do canal do YouTube, tem lá a playlist, tá certo? O programa Varela Torres, no Momento Jurídico, tem lá uma playlist no canal do YouTube. Então tem muito tema legal para você aprender tudo aí sobre direito, tá certo? Muito obrigado a todos e que Deus te abençoe.